Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. São Mateus 16:18. Jesus diz: edificarei a minha igreja no singular. Ele não diz: edificarei as minhas igrejas no plural. Só existe um Deus verdadeiro. Também só existe uma igreja verdadeira. Se existe somente um Deus verdadeiro, e se existisse mais de uma igreja verdadeira, seria uma contradição monstruosa. O católico tem o dever de amar e defender a Igreja Católica. A Igreja Católica é nossa mãe. Quem não defende a Igreja Católica é um filho ingrato. As religiões, as seitas odeiam e perseguem a Igreja Católica. Nós, católicos, temos o dever de defender, de amar a Igreja Católica Apostólica Romana, única igreja fundada por Jesus Cristo, Deus eterno e bendito. O Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica. Não existe outro Papa.
Muitas pessoas estão xingando o Papa. Quem não gosta do Papa, reze por ele e calhe a boca. Esses católicos que xingam o Papa de antipapa e anticristo têm o demônio na alma. Santa Catarina de Sena, na carta 28, número 4, diz: ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele. Santa Catarina de Sena, carta 28, número 4. Muitos católicos vivem na lama e xingam o Papa. Muitos católicos vivem às margens da igreja e xingam o Papa. É preciso rezar pelo Papa e calar a boca. O católico que afirma que o Papa Francisco não é o sucessor de São Pedro está excomungado. Na Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870, diz: se alguém negar que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja excomungado. Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870. Caríssimo católico, vamos refletir sobre a humildade do menino Jesus na manjedoura de Belém. No Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 11 e 12, diz: nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 11 e 12. Estimado católico, não disseram que o menino Jesus, Deus bendito e eterno, estava deitado num berço de ouro e numa casa nova e rica, mas sim foi dito: encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 12. Prezado católico, quem é esse menino que está deitado numa manjedoura? Ele é o menino Jesus, Senhor do céu e da terra, dono de tudo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Quem está deitado na manjedoura é Jesus Cristo, Senhor humilde, fonte da verdadeira humildade. Jesus quis nascer numa gruta e ter uma manjedoura por berço. É encantadora a humildade do menino Jesus. Devemos imitar a humildade do nosso Salvador. Prezado católico, estamos refletindo sobre a humildade do menino Jesus na manjedoura de Belém. Inclinemos a nossa cabeça orgulhosa diante da humildade do menino Deus. Milhões de pessoas querem viver na vaidade e na mordomia, enquanto que o menino Jesus
nasceu desprezado, tendo como berço uma manjedoura. A humildade é tanto mais admirável quanto mais elevada é por sua natureza a pessoa que se humilha, e quanto mais baixo se coloca por sua livre escolha. O menino Jesus, rei humilde, não quis nascer nos palácios em Jerusalém, mas sim escolheu uma pobre gruta para nascer e ser colocado numa manjedoura. Jesus é o Rei humilde, nosso Mestre e Senhor. Feliz do católico que imita a humildade de Jesus. Feliz do católico que imita a humildade do menino Jesus, que não busca as grandezas desse mundo, mas busca a humildade de coração. No Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 11 e 12 diz: Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Lucas 2, 11 e 12. Estimado católico, o menino Jesus é humilde. Ele é a fonte da verdadeira humildade. Jesus, o menino Jesus, é infinito e está deitado numa manjedoura, coxo para os animais. Jesus é eterno e está deitado numa manjedoura. O menino Jesus é o Senhor do céu e da terra e foi colocado numa manjedoura. Ele é Deus e está deitado numa manjedoura. O menino Jesus é imenso, onisciente, onipotente e está deitado numa manjedoura, coxo para os animais. Ele é o Rei dos Reis e está dormindo numa manjedoura. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade e foi colocado numa pobre manjedoura. Estimado católico, é encantadora a humildade do menino Jesus. É um consolo para a nossa alma, para o nosso coração. Devemos imitar a humildade do menino Jesus. Contemplemos com sinceridade o menino Jesus deitado numa manjedoura. Bebamos de sua humildade. Peçamos ao menino Jesus que expulse do nosso coração o orgulho e a vaidade. O menino Jesus é o nosso mestre. Caríssimo católico, o menino Jesus sabe tudo, mas parece um ignorante deitado numa manjedoura, enquanto que o rei Herodes dormia numa cama de ouro. O menino Jesus, Rei dos Reis, Deus eterno, dormia numa manjedoura, um coxo onde era colocado o alimento para os animais. O menino Jesus, que pode tudo, parece que não pode nada, deitado numa manjedoura. Ele que enche a imensidade,
está reduzido à forma de um menino deitado numa manjedoura. O menino Jesus, que é a palavra eterna, está mudo, deitado numa pobre manjedoura. Prezado católico, estamos refletindo sobre a humildade do menino Jesus na manjedoura de Belém. O menino Jesus, rei humilde, deitado numa manjedoura, diz a todos que a verdadeira grandeza não está nas coisas da terra, mas sim nas coisas do alto. A verdadeira grandeza consiste em possuir a verdadeira riqueza, que é Deus. Ele nos ensina que as grandezas desse mundo são lixos diante de Deus. Ele nos ensina que somente Deus é grande e que as coisas desse mundo passam. Ele nos ensina que os grandes desse mundo são nada diante de Deus. Os santos tornaram-se humildes, meditando a humildade do menino Jesus na manjedoura de Belém. Os santos beberam da humildade do Senhor, desprezaram as vaidades do mundo, amaram o desprezo e entraram para sempre no céu. Quem quiser ser santo, aproxime-se da escola da Gruta de Belém e beba da humildade do menino Jesus. Longe de Jesus não há humildade, santidade nem salvação. No Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 11 e 12 diz: Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 11 e 12. Estimado católico, o mundo está cheio de homens e mulheres vaidosos, pisam no próximo, são pessoas orgulhosas que caminham longe de Deus, querem ser aplaudidos, elogiados e louvados. Esses não conhecem o menino Jesus deitado numa manjedoura. Pelo contrário, odeiam o menino Deus, que quer que todos sejam humildes. Muitos governos orgulhosos expulsam Jesus de seus países, principalmente os governos comunistas e muçulmanos, como Herodes, orgulhosos, temem a presença de Jesus nos seus países. Estimado católico, e assim, longe da luz eterna, o mundo está mergulhando nas trevas, na escuridão, na desgraça total. Estimado católico, estamos refletindo sobre a humildade do menino Jesus na manjedoura de Belém. Aprendamos do menino Jesus a verdadeira humildade, desapego dos bens desse mundo, não buscar os aplausos dos homens, elogios e louvores das pessoas, buscar sempre a Deus e desprezar
as riquezas da terra, não deixar de fazer o bem por causa da língua maldosa das pessoas fofoqueiras e desonestas, pedir ao menino Jesus a verdadeira humildade. Prezado católico, o menino Jesus quer que sejamos humildes de coração, humildes em nossas ações. Ele olha com agrado para os corações humildes, diz Santo Agostinho. Repito, o menino Jesus olha com agrado para os corações humildes, escreve Santo Agostinho. Estimado católico, assim como não pode haver casa sem alicerce, nem tesouro seguro sem quem o guarde e defenda, também não pode haver virtude sólida e verdadeira sem a virtude da humildade, porque a humildade é a base essencial de todo o edifício espiritual. Santo Agostinho diz que para ser santo é preciso ser humilde, humilde e humilde, ensina Santo Agostinho. A humildade é a guarda de toda a virtude. Sem a humildade, a mais sublime virtude se corrompe e se torna amor próprio. O homem deixa de confiar em Deus para confiar em si mesmo. Grande derrota e terrível destruição. A pessoa humilde conta com a ajuda de Deus, enquanto que a pessoa orgulhosa confia nas próprias forças. Estimado católico, feliz do católico que contempla o menino Jesus na manjedoura de Belém, que pede ao humilde menino a virtude da humildade. A humildade é uma virtude sobrenatural que, pelo conhecimento que nos dá de nós mesmos, nos inclina a nos estimarmos em nosso justo valor e a buscarmos o abatimento e o desprezo. Humildade não é ser pano de chão, não é andar com o pescoço torto, não é falar com uma voz sumida, nem dizer a todos que não presta para nada. Humildade, repito, humildade é uma virtude sobrenatural que, pelo conhecimento que nos dá de nós mesmos, nos inclina a nos estimarmos em nosso justo valor e a buscarmos o abatimento e o desprezo. Prezado católico, a pessoa verdadeiramente humilde é amiga da verdade, não amiga da falsidade e da hipocrisia. Que o menino Jesus expulse do nosso coração o orgulho e coloque nele a verdadeira humildade. O menino Jesus é a fonte da verdadeira humildade. Longe de Jesus, ninguém será humilde. Se os quase 8 bilhões de habitantes desse mundo imitassem a humildade do menino Jesus, o mundo seria outro. Se abrissem o coração para o humilde menino na pobre gruta de Belém, o mundo
seria um lugar de paz, de felicidade e de bondade. Hoje, infelizmente, muitos católicos voltam as costas para o menino Jesus, Rei humilde, para seguirem o demônio, rei do orgulho, desprezam o menino Jesus, rei da humildade, para seguirem o demônio, rei do orgulho. Prezado católico, quem despreza o menino humilde de Belém, entra no caminho da perdição eterna. A Bíblia diz que devemos seguir os passos de Jesus e viver como ele viveu. Na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz que permanece nele, deve também andar como ele andou. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 6. Estimado católico, conhecemos um pouco sobre a humildade do menino Jesus na manjedoura de Belém. Deus quer que o católico seja membro vivo da Santa Igreja. O católico não pode ser um membro morto da Igreja Católica. A Igreja não é sarcófago para conservar múmias. O católico só de nome não se salvará. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma, nem o Papa tem essa certeza. Os protestantes dizem que já estão salvos. Tudo mentira, tudo mentira. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas desse mundo. O católico precisa iluminar com seu exemplo de vida, ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo. Sabemos que a vida é curta, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora. Após a morte, é impossível entesourar no céu. Não podemos perder tempo. É perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. São Pio X diz que o católico precisa ser membro vivo da Santa Igreja. É preciso acordar os católicos. O Papa Leão XIII diz que a covardia dos católicos fortalece os inimigos da Igreja. Repito o que escreve o Papa Leão XIII. A covardia dos católicos fortalece os inimigos da Igreja. Encíclica Sapientiae Christianae, número 18. Devemos lançar uma campanha mundial para acordar os católicos. A Igreja Católica não é uma casa para repouso. O católico não pode ficar dormindo dentro da Igreja Católica. Devemos lançar uma campanha mundial para acordar os católicos, para acordar também muitos bispos, milhares de padres e milhares de freiras que estão dormindo, deixando as almas nas mãos dos inimigos. Os inimigos estão invadindo tudo porque os católicos estão dormindo de braços cruzados. É preciso acordar os católicos.
Em Romanos 13:11 diz: já é hora de despertar. E em Efésios 5:14 diz: acorda tu que dormes. O católico frio, indiferente e apático é grande inimigo da Igreja Católica. Cristo Jesus.